Currículo em Ação, Ler e Escrever, do segundo ano, volume 1. Atividade 1B, análise de trecho de um conto. Na atividade 1, escutamos a leitura do conto da A Bela Adormecida. Agora, vamos fazer a análise do texto, dos trechos. Qual é a linguagem utilizada para iniciar o conto? Então, aqui no início, o conto começa: era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Então, no início, ele começa com essa escrita, né? Era uma vez. O que quer dizer era uma vez? Então, esse trecho, era uma vez, traz a ideia de que aconteceu há muito tempo. Significa que essa história não foi hoje, nem ontem. Indica que foi há muitos anos atrás. Quem são os personagens dessa história? Tem vários personagens. Tem o rei, tem a rainha, tem a Bela Adormecida, tem o príncipe, as 13 fadas, mas a protagonista da história é a Bela Adormecida. Ela é a mais importante da história. E a descrição dela é: flor graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil, caridosa. Então aqui a gente consegue imaginar como que a beleza dela era rica, né? A gente consegue imaginar os traços dela de tão bonita, a gentileza dela, a caridade que ela tinha com as pessoas. Também na história aparece uma antagonista, que geralmente é alguém que fica contra a outra pessoa na história, é um adversário. Veja esse trecho que indica bem quem que é a antagonista da história, quem faz o papel do mal. Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a flor graciosa que dormia tranquila e disse em voz baixinha: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. Então, uma das fadas, a 13ª, que não foi convidada para a festa por falta do prato, ela que faz o papel de má. Aonde que passa a história? Será a mais bela moça do reino? No reino. A história da Bela Adormecida acontece no reino. E também, durante a história, ela é contada com todos os detalhes. Veja esse trecho. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar, seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Então aqui dá para o aluno consegue imaginar como que o castelo era cercado por barreiras de mato, espinheiro. Então, tem todos os detalhes que você precisa para você imaginar, perceber o que está acontecendo naquele momento.
Agora que a gente já analisou vários trechos, o início, os detalhes, a Bela Adormecida, quem é a protagonista, a antagonista, vamos para a atividade 1B. Análise do trecho de um conto. Seu professor irá promover uma discussão com a turma sobre a linguagem utilizada pelo autor no conto que foi lido. Qual linguagem vocês acham que esse conto tem? Qual é a linguagem utilizada pelo autor do conto? Então, alunos, temos a linguagem formal, caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua, é uma linguagem organizada e cuidada. Informal, caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. A informal é como a gente fala com nossos amigos. E aí, como você tá? Onde você foi? Né? E a formal não. Olá, tudo bem? Como vai? Sem usar gírias. Então, o texto, ele usa uma linguagem... Então, o texto usa a linguagem formal, uma linguagem que obedece à gramática, aos padrões da língua. Até mais, aluninhos, boa aula. Tchau.